noite, irmãos. Graça e paz. Betão, bom te ver. Que prazer. Podemos nos reunir na casa do Senhor, na tarde, noite desse dia. Nós fomos convocados por Deus para estarmos aqui. E que bom que você atendeu o chamado, a convocação do Senhor, para juntos adorarmos o único que merece ser adorado. Não há outro além de Deus, do Senhor Jesus, aquele que nos remiu com seu sangue, que nos alcançou com a sua graça salvadora. Então a Ele seja dado toda honra, louvor e glória. Que o seu coração se abra completamente para adorar ao Senhor nesta noite. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Os irmãos do louvor já tomarem posição. E eu quero iniciar lendo apenas alguns poucos versículos da palavra no Salmo 96, que fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, adorai ao Senhor, ou o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir isso? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus amado, que o Senhor encontre entre nós adoradores que te adorem em espírito e verdade, como o Senhor requer de cada um de nós. Ó Senhor, a Ti seja dado toda honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu aproveitar para apresentar a partir de agora a Simone e a Damares, que estão comandando o louvor da igreja. A Simone é uma cantora muito querida nossa, faz parte da PIB, da Primeira Igreja Batista aqui de Pomba no Beach, e aceitou o nosso convite para estar conosco nesta noite, brilhantando a nossa festa de louvor e adoração ao nosso Deus. Simone, também o seu esposo, como é que é o nome dele? Max. Isso, bem-vindo, Deus te abençoe. Prazer tê-los aqui. Depois pode apresentar também esse casal lindo aí de filhos. Bem-vindos também, tá bom? Deus abençoe vocês. God, you are good.
convite e ela está também fazendo o lançamento do seu CD. Depois ela terá a oportunidade de fazer a demonstração e também dar autógrafo para aqueles que desejarem ali no salão social da igreja. E ela vai ter a oportunidade de cantar, a gente ouvir um pouco do seu repertório, das músicas que estão no seu novo CD, tá bom? Amém, glória a Deus. Esse Deus que é maravilhoso. Nós temos tantos motivos para agradecer, né? Mais 8 anos de vida para essa igreja. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Tem sustentado o pastor e a sua família. Aleluia. Eu trago um abraço grande da PIB Flórida, do meu pastor, do pastor Silaí, que é um grande amigo do pastor também. E a gente sente mais à vontade ainda quando a gente está numa igreja onde os pastores são amigos e trabalham juntos. Isso é bom demais. Glória a Deus. Aleluia. 2 irmãos da PIB chegando aí, ó, dando força. Tá vendo? Prestigiando também o aniversário. Eu vou cantar uma música que fala que, na verdade, essa música foi... Todas as músicas do meu CD são composições minhas. Às vezes com amigo, com algum amigo compositor. Mas essa música em especial foi uma música que Deus me deu em Isaías, que fala do trono maravilhoso do Senhor. E fala que o nosso Deus, Ele está sentado no trono. E nós vamos se juntar aos serafins agora, declarando que o nosso Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Antes de cantar, eu quero que os irmãos aprendam cantando comigo a parte para depois, quando a gente chegar, cantarmos juntos um grande coral. É o seguinte. Bem fácil. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno, 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 digno de louvor. Bem fácil, mas de novo. Glória a Deus. Vamos louvar agora. Jesus está assentado com toda a sua glória, com os serafins. Nós também vamos clamar que santo, santo é o Senhor. Diante de Cristo mesmo está sua força e contemplar, e aos seus pés me prostrar. Oh, salvos por Cristo, nós vamos declarar, nós vamos declarar. Num trono meu Jesus está assentado com toda a sua glória, com os serafins. Nós também vamos clamar que santo, santo é o Senhor. Diante de Cristo mesmo está sua face contemplar, e aos seus pés me prostrar. Oh, salvos por Cristo, nós vamos declarar,
digno. Você pode declarar mais uma vez que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. O nosso Deus, Ele é santo. Digno, digno, digno de louvor. Quer escutar a igreja cantando? Santo. Esse é o Deus a quem servimos, Ele é santo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Essa música aproxima Deus de uma forma maravilhosa também. Todas elas é uma experiência muito marcante com Deus. E essa música fala que não importa onde a gente está, o que importa é a presença do Senhor. Às vezes a gente não está se sentindo bem aqui, preocupado com o futuro, mas Deus deixou essa música muito clara aqui. Simone, o que importa é a minha presença. Onde, independente do lugar que você estiver, independente de onde Ele te levar, o que importa é a presença dEle. Onde nós estamos, quando nós estamos pertinho do Senhor, ali nós estamos felizes. Amém? Jesus, o que importa é a tua presença, ó Pai. Independente do lugar em que eu estou, mesmo sofrendo, eu vou seguindo, confiando em teu infinito amor.
de alegria. Sem tua luz eu não consigo caminhar. A tua face eu quero ver, meu coração clama por ti. Independente do lugar em que eu estou, mesmo sofrendo, eu vou seguindo, confiando em teu infinito amor. Tu és a fonte de alegria. Sem tua luz eu não consigo caminhar. A tua face eu quero ver, meu coração clama por ti. Teu amor me alcançou. O teu poder me libertou. Só na tua presença eu encontro a razão de viver, meu Cristo. Teu amor me alcançou. O teu poder me libertou. Tua graça me basta. Eu nasci só pra te adorar. 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 Teu amor me alcançou. Aleluia. O teu poder me libertou. Só na tua presença eu encontro a razão de viver, meu Cristo. Teu amor me alcançou. O teu poder me libertou. Tua graça me basta. Eu nasci só pra te adorar. Eu nasci só pra te adorar.
Eu nasci só pra te adorar. Irmão, só essas duas músicas para mim já vale o CD, não? Maravilhoso demais, né? Nós hoje não tem como, irmão, nós temos que fazer distinção entre cantor e pregador e pregador. Existem muitos mercadores da palavra, tanto mercadores que cantam quanto mercadores que pregam. Agora, eu me sinto feliz de ter aqui a Simone, que eu já conheço há tantos anos e sei da seriedade com que não só ela, a família dela é toda de adorador. Então, gostaria que depois você incentivar você, compre um CD ou dois, presenteie alguém, coloque no seu, meu fica lá no carro, não é? Se ela, eu estava até pensando, se alguma coisa acontecer com ela que ela esquecer as músicas, eu mesmo ia cantar, mas queridos, eu quero chamar os irmãos. Hoje, antes de vir para cá, meu cunhado me ligou e disse: Carlos, aqui nós estamos todos com dengue, estamos mal. Meu cunhado disse: olha, entrei no hospital numa cadeira de roda que não conseguia andar. E no Brasil está essa calamidade. A saúde pública não está tornando público o que está acontecendo, porque é assustador. Precisamos orar pelo Brasil, irmãos. Precisamos orar pelo Brasil. Agora, eu gostaria também que nesse instante nós lembrássemos das mais de 2.500, se meu relatório está defasado, me ajude, mais de 2.500 famílias que estão sofrendo com aquele terremoto no Nepal, não é? Meu coração dói quando eu vejo aquilo. Eu penso quantas famílias estão sofrendo agora. Já sofre por causa da situação que eles vivem. E agora este terremoto. Eu gostaria que nós nos uníssemos a essas famílias, clamássemos ao Senhor por elas, para que Deus desse graça, consolo, encorajamento, provesse recurso para alcançar essas famílias, não é? Se não pode trazer de volta a vida daqueles que se perderam, mas que leve um alento, não é? E às vezes a gente fica de longe pensando: o que eu posso fazer? Muita coisa. Pode contribuir, pode orar, pode ser solidário com a dor do que sofre, né? E eu gostaria que nós nos colocássemos de pé agora, que nós levantássemos um clamor ao Senhor em favor daqueles que estão enfermos. Se tiver alguém entre nós que está enfermo, não é? E quer receber a oração da igreja, vem aqui à frente também, não é? Nós vamos nos unir você àqueles que estão enfermos, não é? A Jandira está dizendo aqui que tem a avó da Keila em São Paulo, né, que também está enferma, pelo meu cunhado. Se tiver alguém entre nós que estiver enfermo ou tem uma situação difícil que precisa resolver essa semana, que a oração da igreja, vem aqui à frente, vamos estar orando. E queria que a gente estivesse lembrando de clamar também em favor dessas famílias. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos alegres por estarmos na Tua casa, na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Ó Deus, mas nós também somos solidários com a dor daqueles que sofrem, daquelas famílias do Nepal, onde mais de 2.500 pessoas foram vitimadas por esse terremoto, e agora essas famílias sofrem a perda dos seus queridos, e nós clamamos: ó Senhor, vai ao encontro dessas famílias com a Tua graça, com a Tua bondade, que elas se sintam abraçadas por Ti nesse momento de alguma forma. Ó Deus, que o Senhor mova o coração, ó Deus, de pessoas ao redor do mundo, nosso coração, para ir ao encontro daquelas pessoas, ó Deus, e nós vamos ao encontro delas agora através dessa oração, suplicando, ó Deus, para que o Senhor estenda a Tua boa mão sobre eles, ó Deus, e acalente os seus corações. Ó Deus, que o Senhor supre suas necessidades. Nós clamamos, ó Senhor, por aqueles que estão enfermos, clamamos, ó Deus, pela família dos Jabas, e a colocamos aqui diante do Teu altar, pela avó da Keila, por aqueles que estão enfermos, que nos acompanham via internet. Senhor, que nesse instante eles recebam um toque curador do Senhor. Ó Deus, que essas áreas que estão debilitadas, enfermas, sejam alcançados pelo toque poderoso da Tua graça, e eles sejam, ó Deus, restabelecidos, restaurados. E aqueles, ó Deus, que têm uma
situação difícil, que, ó Deus, estão aqui, mas que estão pensando, aflitos do que pode acontecer durante essa semana, nós pedimos, venha ao encontro deles. Nós colocamos, ó Deus, o Lucas, esse bebê, ó Deus, tão tenro, ó Deus, tão frágil, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, mal acabou de chegar a este mundo, ó Deus, e já está no hospital internado. Senhor, que o Senhor possa pôr a Tua bênção sobre ele, sobre os seus pais nesse instante, ó Pai. Tu sabes o que ele precisa, ó Deus, e que Tua graça possa alcançá-lo agora, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Deus te abençoe, querido, pode assentar. Eu não sei se todos receberam. Mas se não, pode receber aquele... Cadê o Daniel? Desapareceu? Tá ali. Todos receberam esse cartãozinho aí? Me dá aí, meu bem, tem um, por favor. Isso. Na verdade, pelo fato de ser algo assim próprio da Igreja Vida Abundante, é exclusivo dos membros da igreja, mas você que não é membro da igreja e quiser receber pode assinar com sua mão. Pelo menos você vai ser um intercessor nosso. Ele fala do meu compromisso com Deus e com a Igreja Vida Abundante. Eu gostaria muito que você colocasse isso no seu coração. Está aí esses propósitos, né? Na verdade é um compromisso que a gente está assumindo com Deus e com a igreja, no caso aí os membros da igreja e os demais que quiserem dizer, eu vou orar por aquela igreja, vou orar pelo pastor Carlos, pela Igreja Vida Abundante, para que ela seja uma igreja viva, uma igreja que faça a diferença aqui no lugar em que ela está. E no boletim que você recebeu, no centro do boletim, tem um pouco da nossa história, da história da Igreja Vida Abundante. 8 anos, mas já tem uma história bonita de vida, não é? Mas também uma história de muitas lutas, não é? Não é assim tão fácil, não está sendo uma caminhada tão mar de rosa, mas Deus tem nos sustentado, tem nos dado vitória também. Então, talvez não durante o culto, mas depois, se tiver um tempinho, dá uma lida e, aproveitando que você vai ler, fala, Senhor Deus, põe a Tua bênção sobre aquela igreja, não é? Para que ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a trouxe à existência, né? Lembra de orar por nós precisamos da sua oração. Bom ver aqui a Meire, o pastor Isaías, várias pessoas estão nos visitando aqui hoje. Nós dizemos a nossa alegria de tê-los aqui para celebrar os nossos 8 anos de vida, né? Pastor Davi. Paz, meus irmãos. O pastor Patente fez um apelo para que os irmãos hoje, ao virem para a igreja, pudessem manifestar a sua gratidão a Deus através de uma oferta especial. Eu gostaria de pedir a vocês para que pudessem colocar de pé, abrindo as suas Bíblias no Salmo 96. Eu li este Salmo semana passada, numa outra oportunidade, mas cabe muito bem para este momento. Lembre-se que o quarto ponto do desafio, do compromisso com a igreja e com Deus e com a igreja, é ser fiel na entrega de dízimos e ofertas. Certamente Deus poderia levantar um meio de trazer à casa dele a manutenção através de um meio espetacular, mas Ele quer nos usar, Ele quer que sejamos fiéis a Ele. Então eu queria ler com você Salmo 96, que nos convida a cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor, todas as terras devem cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor
ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E eu quero concluir com essa última frase: trazei oferendas e entrai nos átrios ou nos seus átrios. Irmãos, faz parte do culto o cultuarmos ao Senhor com os nossos dízimos nas nossas ofertas. Não é uma coisa nova, não estamos introduzindo nada absolutamente novo, mas é uma prova de que você está feliz com aquilo que Deus tem realizado na sua vida. É o fato de você também abrir o seu bolso, ser fiel a Ele na entrega do dízimo e da oferta. Certamente a entrega do dízimo é um compromisso dos membros, mas todos aqueles que se sentirem movidos pelo Espírito de Deus poderão participar deste momento. Vamos trazer aqui diante do altar aquilo que nós já separamos para ofertar ao Senhor. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você: levante o seu envelope. Vamos consagrar agora ao Senhor. Senhor Deus, consagramos agora os dízimos, as nossas ofertas, que trazemos como prova de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Se trouxermos tudo que nós temos, não seria suficiente para pagar, mas nós estamos aqui ofertando daquilo que o Senhor tem nos dado. Recebe, Senhor, os dízimos, as ofertas, e, ó Deus, que aqueles que vão lidar com esse dinheiro, que possa fazê-lo com fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuar louvando ao Senhor com algumas músicas do nosso terceiro projeto, trabalho. Quero dizer diante dos irmãos que foi um projeto muito difícil. Eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa séria para o Senhor, a gente não tem dúvida que o inimigo vem para tentar atrapalhar o máximo que ele pode. Mas, glória a Deus, esse trabalho tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Começaram em mim. Antes de eu cantar para os irmãos, eu sou ministrada aqui. Não é assim? E
Essa próxima música é uma música muito querida. Eu já fiz ela já tem uns 8 anos atrás. E foi num momento momento triste e que no final das contas, quando Deus entra, Ele faz maravilhas. E eu estava no hospital, meu filho, na época, tinha 1 ano e meio, o Daniel, que está aqui, o Daniel e a Sara. O Daniel hoje tem 10 anos e a Sarinha tem 4. Nessa época, o Dani estava mais antes dos 2 aninhos, e ele sofreu uma pequena cirurgia. E as mães aqui presentes sabem que filho não pode ter gripe, que a gente já fica desesperado, né? Assim, filho fica com gripe, com o nariz entupido, a gente quer que pegue pra gente não quer ver o nosso filho sofrer. E ele estava naquele centro cirúrgico, eu lembro exatamente no momento que os médicos deram a mão para ele, não podia mais entrar, tem aquela porta branca que abre, assim, quando fecha, a gente fica daqui para cá, né? O filho entra e a gente fica, quem for o paciente que vai ser operado. E eu fiquei do lado de cá, e ele entrou, aquele tiquinho de gente, com uma médica, com outra médica do lado, com uma enfermeira do lado, com outra enfermeira do lado. Eu falei, Senhor, parecia um monte de anjo branco andando com meu filho lá para dentro, né? Eu acreditando que estava acontecendo daquela forma mesmo. E ele estava com um balãozinho, aquela cena de filme, ele estava com um balão a gás assim, e dentro do balão já tinha um químico, alguma coisa, um remédio, que eles iam brincar, que ele estourasse já para poder ficar assim para tomar anestesia geral. Imagina, eu sabendo isso tudo, do lado de cá, da porta. Meu filho foi. Quando aquela porta abriu, que ele entrou, e aquela porta se fechou. E agora? Eu entrei em crise. Senhor, meu filho, e agora? Jesus me acode. Jesus consola meu coração. Mãe fica assim, pai também. O pai estava do lado também, quase tendo um treco do meu lado. Os dois ali. Mas Deus faz umas coisas muito engraçadas comigo. Ele falou, papel e caneta. Eu falei, não, agora não. Agora não é momento de fazer música, não. Ele, papel e caneta. Já falei para meu marido, papel e caneta, chorando. Ele passou a mão na primeira revista que ele viu lá, trouxe a revista, um papel, uma caneta, e escrevi essa música, que fala que vou sair do vale, vou cantar vitórias, vou mostrar para todos que o Senhor segura a minha mão. Agora, a bênção maior é que essa música está no meu CD e quem canta comigo é meu filho. E ele vai estar cantando hoje comigo. Vou pedir para que o Daniel venha aqui à frente, que nós vamos estar louvando juntos. Essa música que foi feita para ele, e hoje ele canta essa música comigo. Vem aqui, filho, aqui em cima. Vem. Muito fio, cuidado para não cair. Aí. Daniel tem sido uma bênção na nossa vida. Daniel tem uma voz dedicada ao Senhor. Ele já foi dedicado ao Senhor desde o ventre. E essa é a nossa oração, que ele continue servindo ao nosso Deus. Amém? Difíceis que fossem, eu atravessei um par de pegadas vi, não porque eu andava só, em teus braços eu me encontrava, minha fé estava sendo provada. Que
que seguras minha mão. Antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora afirmo que contigo pude andar. Eu pude andar contigo. Esse Deus maravilhoso, esse é o Deus que está sempre de braços abertos para te responder, para te receber, independente da situação. Essa música, ela conta um pouquinho da história do filho pródigo, e foi assim que, às vezes, a gente se sente. Mas a gente nunca pode ter a certeza que, independente do que você está passando, independente do quanto você se afastou de Deus, Ele está sempre de braços abertos para te responder, para te receber. Ele te recebe com um abraço bem gostoso. Então confie. Coloque tudo diante do Senhor. E não deixe nunca de pensar que não há tempo de voltar para o primeiro amor. Amém? Às vezes é preciso em silêncio refletir porque a vida anda desse jeito. Eu olho para trás e vejo que seria diferente se eu pudesse começar de novo. Se o meu caminho fosse outro, eu não tivesse abandonado o primeiro amor, como seria a minha história? Consertar o que se quebrou, costurar o que se rompeu, fazer as pazes com o passado e começar de novo. Ter coragem pra lutar, olhar para o futuro com o coração arrependido, voltar ao primeiro amor. Preciso em silêncio refletir porque a vida anda desse jeito. Eu olho para trás e vejo que seria diferente se eu pudesse começar de novo. Se o meu caminho fosse outro, eu não tivesse abandonado o primeiro amor, como seria a minha história? Consertar o que se quebrou, costurar o que se rompeu, fazer as pazes com o passado e começar de novo. Ter coragem pra lutar, olhar para o futuro com o coração arrependido, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor.
do que rei, estou arrependido. Agora vou seguir em frente, minha vida vai ser diferente, com o coração arrependido. Com Jesus eu vou seguir em frente, minha história vai ser diferente, com o coração arrependido. Eu vou voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar pra ti, voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar pra ti, voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar pra ti, voltar ao primeiro amor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Simone, eu já ouvi o CD várias vezes, todas as músicas. Eu estou em dúvida, mas eu estou ainda, não sei, mas estou adotando essa como a minha música preferida, mas estou em dúvida com outras, tá? Linda. As crianças, por favor, a Elisa, a Sara, vai cuidar das crianças ali, as crianças vão cuidar delas também, entendeu? Olha lá, pode acompanhar a Elisa aqui e a Sara. Deus abençoe vocês. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Juízes, no capítulo 5. A partir do próximo mês, capítulo 5, livro de Juízes, a partir do próximo mês, chamado Mês da Família, eu vou dedicar todos os domingos a uma mensagem voltada para a família, alguma área da família. E eu gostaria que você estivesse orando por nós e, quem sabe, divulgando e convidando mais famílias para estar conosco nessa ocasião, não é? Tenho certeza que são mensagens extremamente edificantes, úteis e necessárias nesses dias em que a família tem sido tão assolapada, com tanta veemência e com tanta firmeza pelo mal. Então, peço aos irmãos que estejam orando nesse sentido. Essa é a primeira parte dessa mensagem. A outra fica para outra ocasião. Capítulo 5 de Juízes. Lerei dos versos 1 a 17. Mas antes eu quero fazer mais uma vez uma oração. Senhor, se Tu não falares ao nosso coração, tão somente vamos sair daqui como entramos. Mas se o Senhor continuar ministrando como tem ministrado através da música, nós iremos sair diferentes. Nós suplicamos que Tu nos dês mente e coração abertos para receber a Tua palavra, ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 de Juízes. Mesmo sentado como estão os irmãos, eu vou ler a palavra que diz assim. Isso, só para os irmãos se situarem, aqui é um cântico que já aconteceu depois de uma vitória extraordinária do povo de Deus na luta contra os seus inimigos. E Débora, que foi a que liderou esse movimento, que foi chamada para estar à frente, ela compõe um cântico depois dessa vitória. E ela começa, o cântico é dividido em duas partes. Eu vou ler a primeira parte.
Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvido príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maqui desceram os comandantes, de Zebulon os que levaram a vara do comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Até aí. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Eu quero introduzir a mensagem desta noite falando de 5 pensamentos de 5 autores diferentes sobre o que eles pensam sobre desafios. Não tem ninguém que não encontra e não enfrenta desafios pela vida. A Simone falou um pouquinho de um dos desafios que ela enfrentou naquele momento. Não é tão difícil que ela viveu, mas todos nós temos desafios na nossa vida. É ou não é verdade? Vamos ver então o que um autor chamado Tim Wolf diz sobre desafio. Ele diz assim: a vida é feita de desafios. O que nós podemos fazer é superá-los. Maxwell Maltz diz assim: a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Esse aqui via desafios como oportunidades. Richard Bach diz: não é o desafio que define quem somos, nem o que somos capazes de fazer, mas como enfrentamos esse desafio. Podemos incendiar ruínas ou construir através delas, passo a passo, um caminho que nos leva à liberdade. Martin Luther King: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempo de controvérsia e desafio. E ele enfrentou muitos desafios, né? Agora, o meu preferido, John Maxwell: você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do próprio tamanho. É algo para nos fazer pensar, né? Vou ler novamente. Você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do seu tamanho. Bom, a julgar pelo que disse John Maxwell, nós podemos dizer que Débora
foi uma grande líder pelo tamanho do desafio que ela enfrentou e venceu. Débora era uma profetisa que se destacava pela força da sua sabedoria. Ela era tida como conselheira, que julgava Israel naqueles dias em que não havia rei em Israel e o povo era governado pelos juízes que se levantavam entre eles. Sua influência era tão grande que quando Baraque, o líder daquele povo, foi chamado para liderar um exército contra os seus inimigos, ele só aceitou o desafio de liderar aquele exército se Débora fosse com ele. Olha que coisa, irmãos. Ela aceitou o desafio e Deus entregou nas mãos de Baraque o exército inimigo. O cântico de Débora é composto de duas partes. A primeira, de um hino de louvor por aquilo que Deus fez, através daqueles que se dispuseram para a luta. E a segunda, de um lamento por aqueles que não se apresentaram para a luta, para guerrearem em favor dos seus irmãos, mesmo tendo sido convocados. Eu quero falar nessa noite sobre o tema diante de um desafio. Diante de um desafio. O que eu faço? Qual deve ser a minha atitude diante de um desafio, especialmente no que se diz respeito a um desafio para nós coletivamente como igreja? Quando hoje nós celebramos e completamos 8 anos de existência, daqui para frente já passamos por muitos desafios e muitos outros estão diante de nós. Coletivamente, como nos comportar ou como agir diante de um desafio? Eu quero, nessa primeira parte da mensagem, eu quero dizer como nós não devemos comportar, como nós não devemos agir como igreja. Em primeiro lugar, como a tribo de Rúben. Como a tribo de Rúben. A tribo de Rúben era conhecida como uma tribo aguerrida. Quando o exército de Israel saiu para a luta contra os habitantes da terra de Canaã, com o objetivo de desapossá-los, foi o exército da tribo de Rúben que foi à frente com esta missão de liderar os demais exércitos das 11 tribos. Josué só liberou o exército da tribo de Rúben depois que todos estavam assentados em suas respectivas tribos. Embora a tribo de Rúben fosse composta de homens valentes, o certo é que questões periféricas e irrelevantes a levaram a se omitir na luta contra os adversários que oprimiam uma parte do seu povo do outro lado do Rio Jordão. Em seu cântico, na parte em que expressou o seu lamento, Débora se limitou em dizer por 2 vezes consecutivas as seguintes palavras: entre as tribos de Rúben houve grande discussão. Eles recebem a convocação para se unirem, mas eles começam a discutir entre si o que fazer com aquela chamada. Nós não sabemos precisamente qual foi o teor da discussão que levou a tribo de Rúben a não entrar na peleja e pelejar em favor dos seus irmãos. Alguns estudiosos acham que a causa de tal discussão era o fato de ter uma mulher envolvida, ainda que indiretamente, na liderança do exército que iria pelejar contra os seus inimigos. Especialmente naquele contexto daquela época em que a mulher não tinha uma participação tão ativa como tem nos dias de hoje. Mas a discussão também poderia ter sido pelo fato do líder do exército não ter saído da tribo de Rúben, que foi aquela primeira que conduziu o povo a tomar posse na terra prometida. Seja como for, irmãos, ficou provado mais uma vez que enquanto discutimos internamente sobre questões de somenos importância, algo de relevante pode estar deixando de ser feito.
Ainda bem que nem Débora, nem Baraque, o comandante que liderava o povo de Deus nessa peleja, eles não se deixaram abater, nem ficaram esperando por uma definição de Rúben. Pelo contrário, eles confiaram na palavra do Senhor e partiram para a luta. Lutaram e venceram sem a tribo de Rúben. O lamento de Débora era pelo fato de saber que a tribo de Rúben poderia ter se unido às demais tribos e lutado em favor dos seus irmãos, mas infelizmente ela não pôde contar com a tribo de Rúben, porque os seus membros continuavam discutindo se deveriam ou não entrar na peleja. Penso que este continua sendo um grande problema do porquê a igreja do Senhor Jesus não tem avançado como deveria nos dias de hoje, porque muitos dos que dela fazem parte continuam discutindo questões irrelevantes para o crescimento do reino de Deus, enquanto o inimigo continua oprimindo e destruindo a vida daqueles que ainda não conhecem o evangelho do Senhor. Irmãos, é de assustar e de deixar o coração partido, de ver que muitas vezes aqui nós temos pessoas de várias linhas denominacionais diferentes, mas é doloroso ver quantas discussões tolas existem no nosso meio. E muitas vezes um não coopera com o outro por questões tão insignificantes, tão tolas, e o inimigo continua entrando dentro dos lares, destruindo as famílias, levando jovens para a prostituição, para as drogas, para o materialismo e até para o ateísmo, para uma vida liberal e libertina, sem padrões e sem regras, e nós discutindo questões que eu não vou entrar no mérito da questão para não poder ferir ninguém, mas discutindo questões de absolutamente nenhum valor. Foi o próprio Jesus que afirmou que o ladrão, que é o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito desde a queda dos nossos primeiros pais até os dias de hoje. Mas a Bíblia diz também que Jesus veio destruir as obras de Satanás. A grande pergunta que fica é: o que é que estamos fazendo da missão que recebemos do Senhor da igreja? Em muitas das nossas igrejas, a sua ordem tem sido discutida, questionada, estudada em seminários e congressos, só não tem sido obedecida e executada por muitos de nós crentes. Os rubenitas ficaram discutindo se deveriam entrar ou não na batalha. E enquanto eles discutiam, os demais soldados que se apresentaram estavam lutando. Será que isso não tem acontecido com você também? Em vez de ficar discutindo ou questionando, vai à luta, meu irmão. Vai à luta. Chega de criar problemas internos com discussões tolas, irrelevantes, questões teológicas sem nenhum fundamento, que só te leva à vaidade, achar que você é mais crente que o outro, achar que sabe mais do que o outro. A questão é o que você tem feito para levar outros ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para tirar debaixo das garras e do tacão de Satanás. Esta que é a questão. Há muito o que fazer. Igreja Vida Abundante e demais irmãos que aqui estão, dê a sua parcela de contribuição. Não permita que comentários e discussões vazias tirem você da linha de frente. Amém? Como enfrentar um desafio como igreja nesses dias que se nos apresentam? Em segundo lugar, eu estou dizendo nessa primeira parte da mensagem, a outra fica por outra ocasião, como não devemos enfrentar. Como os moradores de Gileade. Como os moradores de Gileade.
Enquanto a tribo de Rúben discutia se deveria participar ou não da luta contra os inimigos que oprimiam seus irmãos, os gileaditas ficaram completamente indiferentes e alheios ao que estava acontecendo com seus irmãos do outro lado do Rio Jordão. Diz Débora em seu cântico, da parte em que ela faz o seu lamento, que Gileade ficou da além do Jordão. Isso significa dizer que Gileade preferiu não tomar conhecimento, preferiu não se envolver com os problemas dos seus irmãos. Afinal de contas, o problema era deles. Como Rúben, os gileaditas também foram convocados para pelejarem contra os seus inimigos, mas eles ignoraram a convocação e simplesmente não foram. Não deram nenhuma satisfação, simplesmente não foram. Essa indiferença dos gileaditas fez com que Débora se sentisse perplexa, como às vezes nós nos sentimos. Mas louvado seja Deus, que embora ela tivesse se sentido perplexa com a indiferença daqueles que não deveriam ser indiferentes, mas ela não se deixou abater, mesmo não contando com a participação deles. Os que atenderam a convocação e se apresentaram para a luta, lutaram bravamente, lutaram e venceram sem a ajuda dos gileaditas. Mais importante do que a convocação de Débora é a convocação de Jesus, que nos deu uma ordem de pregarmos o Evangelho a toda criatura, em todo lugar e em todo tempo. Não compete a nós discuti-la, muito menos negligenciá-la. Cabe a cada um de nós o privilégio e o dever de tornarmos o nome de Jesus conhecido entre todos os povos, em todos os lugares, a partir do lugar em que eu moro, trabalho e estudo e onde me fizer presente. Tanto através do testemunho audível, quanto do testemunho silencioso da minha vida. É bem conhecida a história daqueles leprosos que estavam à margem, quando a Síria havia cercado Israel, e Israel estava confinado. Mas o Senhor interveio, e nessa ocasião, uma mãe chegou com o meu próprio filho. Tão severa era a fome que reinava. A cabeça de jumento era disputada pelos ricos e o cocô de pombo pelos da classe média. Haja pombo, hein? Se os classe média disputavam um cocô de pombo, eu acho que já deu para vocês imaginarem o que os pobres comiam. Se é que comiam. A ponto de uma mãe matar o próprio filho recém-nascido e comer para saciar a sua fome. E os sírios estavam do lado de fora, esperando exatamente isso, que acabasse a água e a comida do lado de dentro dos muros. Mas Deus resolveu intervir e fez com que o exército da Síria ouvisse um barulho estarrecedor por meio das árvores e no ar. E o exército da Síria ficou apavorado e saiu desesperadamente, deixando tudo para trás. Nisso, os 4 leprosos estão conjecturando entre si: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Poderemos ganhar a nossa vida se formos lá. De repente a gente consegue com algum resto de comida e sobrevive. Mas se morrer, pelo menos estamos morrendo lutando pela sobrevivência. E resolvem ir no acampamento dos sírios. Quando chegam lá, não encontra ninguém, só encontra roupas, que naquela época eles carregavam todas as riquezas com eles, porque era um povo nômade. Encontram roupas caríssimas, muita comida. E eles começam a pegar aquelas roupas, se esconderem, aquelas riquezas e guardarem, e começam a comer. Agora, depois que eles começam a comer, eles têm um sentimento dentro deles. E um deles diz assim: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Que consciência tinha esses leprosos, irmãos? Quanta gente morrendo de fome, e nós aqui no meio de tanta abastança, de tanta fartura. Nós não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Vamos lá, vamos falar com eles que aqui tem comida, que aqui tem roupa, que aqui tem tudo que eles não têm lá. Os gileaditas não tiveram esta mesma consciência. Eles não levaram a sério nem deram valor à convocação que receberam para se unirem àqueles que iriam lutar em favor da libertação dos seus irmãos. Eles preferiram ignorar a convocação que receberam. E eu fico pensando, irmãos, será que não é assim? Não é isso que tem acontecido conosco também? Será que nós não temos sido negligentes, omissos, indiferentes para com essas pessoas que estão perdendo e caminhando a passos largos para o inferno? Fico pensando, irmãos, o que esses traficantes têm feito. Você já tem prestado atenção na força do movimento gay? A pressão violenta em cima dos nossos filhos, das nossas famílias. Nós estamos assistindo tudo isso passivos, irmãos. Nossos jovens estão sendo destruídos com 13, 14, 15 anos, irmãos. Muitos deles têm experiência que nós, depois dos 50, ainda nunca tivemos, e pela graça de Deus, nunca haveremos de ter. Esses traficantes vão atrás dos nossos filhos na escola. Esses depravados vão atrás dos nossos filhos onde eles estiverem, para destruir a mente deles. Nós não temos coragem muitas vezes de pegar um carro e buscar alguém para trazer à igreja. Nós não temos coragem muitas vezes de levar uma mensagem para essas pessoas. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, irmãos. Nós precisamos acordar. Igreja Vida Abundante, você precisa acordar. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Não está, queridos. Chega de tanta indiferença para com os que se perdem. Esse dia é dia de boas novas. Você conversa, irmão, você cumprimenta uma pessoa, você não dá nem a ela a chance, fala, como é que é? Tudo bem, tchau. Porque se você perguntar como é que você está, ela vai destilar para você um rosário de queixumes. Pessoas que desde a sua infância carregam traumas, sentimentos de culpas que poderiam ser libertas mediante o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós estamos muito ocupados com as nossas coisas, irmãos. A verdade, nós estamos tantas vezes tão indiferentes. Como não enfrentar, ou como enfrentar um desafio, especialmente como igreja? Terceiro lugar, não como a tribo de Rúben. Não deve ser como a tribo de Rúben, de Dan. Se de um lado a indiferença de Gileade falou mais alto que a necessidade dos seus irmãos, do outro, os compromissos com seus afazeres não permitiram que Dan enxergasse a dor daqueles que sofriam e precisavam da sua ajuda.
Para os homens da tribo de Dan, o trabalho era mais importante do que o socorro que podia dar aos seus irmãos. Irmãos, nós estamos nos tornando cada dia mais insensíveis com a dor do outro, com a necessidade do outro. Nós estamos nos tornando cada dia mais egoístas. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode fazer diferença na nossa vida, pode fazer com que nós olhemos diferente para as pessoas que estão se perdendo e precisando de um auxílio. Débora diz em seu cântico de lamento que Dan se deteve junto aos seus navios. Dan se deteve junto aos seus navios. A impressão que temos é que os danitas receberam a convocação, avaliaram-na e resolveram atendê-la, mas logo depois que se depararam com os navios, seus instrumentos de trabalho se detiveram e não continuaram mais sua jornada. A missão para a qual foram convocados ficou no esquecimento, foi abortada. Era como se os homens da tribo de Dan estivessem dizendo para aquele que os convocou que eles tinham algo mais importante para fazerem do que se envolverem numa batalha para libertar os seus irmãos do jugo da escravidão que os cananitas, moradores de Canaã, haviam imposto sobre eles. Se através do gesto de Gileade nós podemos ver indiferença, na atitude de Dan nós vemos negligência. Mais do que isso, nós vemos o egoísmo de um grupo de pessoas que só pensavam em si mesmas. Seus navios eram mais importantes do que o bem-estar dos seus irmãos. Os danitas, irmãos, tinham tranquilidade de ir e vir, tinham que comer, ao passo que os seus irmãos sofriam com a opressão que os cananitas haviam imposto sobre eles. Agora, apesar da tristeza que sentiu por ver o comodismo da tribo de Dan, Débora e Baraque não se deixaram desanimar. Pelo contrário, elas saíram à peleja e lutaram e venceram sem a ajuda dos soldados da tribo de Dan. A forma como os homens da tribo de Dan agiram me faz pensar se de alguma forma, especialmente no contexto de América em que vivemos, onde os interesses financeiros falam mais alto, se muitos de nós não temos sido negligentes e omissos com a missão que Deus nos confiou de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quantos de nós, por causa dos nossos próprios interesses, temos deixado de fazer o mínimo que se requer de nós, o mínimo que poderíamos fazer em prol de alguém que está sofrendo e precisando da nossa ajuda? Mas irmãos, se nós podemos esconder atrás do eu estava trabalhando, eu ia fazer alguma coisa, isso parece que deixa a nossa mente aliviada, não é verdade? Afinal de contas, nós somos muito ocupados aqui nos Estados Unidos. Não é um bom álibi? Não é uma boa desculpa? Isso nos faz sentir melhor, não faz? Nos faz sentir justificados, é ou não é verdade? Agora eu gostaria de dizer para você uma coisa. Você não precisa abrir mão do seu trabalho, mas não precisa fazer dele um ídolo também, deixando-se dominar por ele a ponto de se deter e deixar de fazer coisas mais importantes e valiosas em favor da sua família e do seu semelhante. A desculpa que os danitas deram através da forma como agiram era de que eles estavam muito ocupados em seus navios. Será que nós não temos nos escondido atrás de desculpas como esta para justificar a nossa negligência e a nossa omissão em fazermos aquilo que fomos comissionados a fazermos? Como enfrentar um desafio como igreja nesses 8 anos de existência em que nós estamos sendo desafiados a seguirmos adiante
nesses dias em que a palavra de Deus tem sido tão questionada, em que os valores estão sendo diluídos, como enfrentar o desafio de tornar e de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido entre as nações? Em quarto e último lugar, não como a tribo de Azer. Grande era o desafio lançado por Débora aos seus irmãos, mas infelizmente nem todos responderam de forma satisfatória. Débora diz em seu canto de lamento que Azer se assentou nas costas do mar. Baianos, por favor, não estou falando diretamente para vocês, estou falando da tribo de Azer. De que Azer, e cariocas também, aqui tem alguns, né? Débora diz que Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Cômodo demais, é ou não é? Num calorão desse, afinal de contas, ninguém é de ferro, trabalhou a semana inteira, domingo, uma piscina, uma praia, não é verdade? Afinal de contas, eu mereço. Um dia inteiro de trabalho, doido para chegar em casa. Há aqueles que têm sauna, piscina, e quem não tem, uma chuveirada mesmo, acho que isso aí todo mundo tem, sair de casa. Aquela família está precisando demais, mas não dá para sair de casa hoje não, estou muito cansado. Enquanto seus irmãos lutavam bravamente no campo de batalha para libertar aqueles que se encontravam escravizados, Azer curtia uma praia. Esta era a forma deles dizerem para Débora que não queriam sair da zona de conforto em que se encontravam. Era mais cômodo para eles permanecerem curtindo a natureza e a boa vida que levavam, do que terem que lutar contra os inimigos dos seus irmãos. Mais uma vez, o problema é deles, não é? Mas é bom a gente lembrar, irmãos, que o mundo, a terra, gira assim. Hoje, você pode achar que está na zona de conforto lá em cima, mas lembre-se que a terra faz assim, e daqui a pouco quem vai estar aqui embaixo pode ser você. Mas não é por isso que você deve fazer, é porque o Senhor Jesus convocou você para fazer a obra dele. A informação que Débora recebeu de que os membros da tribo de Azer não levaram em consideração a seriedade da sua convocação, preferindo ficar ociosos, poderia tê-la deixado vencida e desmotivada para ir à luta, mas não foi assim que ela e Baraque reagiram. Glória a Deus por aqueles crentes que ainda reagem de forma positiva diante da omissão de tantos que se negligenciam. Glória a Deus, porque a igreja ainda caminha por causa da graça de Deus e destes que não se omitem. Eu estou lá, estou firme. Eles reuniram os soldados que se apresentaram e partiram para o confronto contra aqueles que humilhavam e despojavam os seus irmãos. Lutaram, venceram sem a ajuda dos soldados da tribo de Azer. Em momento algum do seu ministério, Jesus disse que a vida cristã era fácil e que a missão que ele havia nos confiado seria cumprida sem maiores problemas. Ao enviar os seus discípulos a pregar o evangelho nas cidades por onde ele havia de passar, Jesus lhes disse o seguinte: a seara não ceará, mas a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nessa luta não há tréguas, porque o diabo não tira férias, nem se cansa de trabalhar para cumprir a sua missão, que é de matar, roubar e destruir. Ouça com atenção o que eu vou lhe dizer agora. Não é a sua religião, nem a sua filosofia de vida, nem as suas boas obras que vão livrar
o pecador da condenação ao inferno, das garras do pecado de Satanás. Isto é impossível aos homens. Só o Evangelho do Senhor Jesus é capaz de efetuar este milagre na vida do pecador. Por isso, nós não podemos nos calar, nem permitir que o comodismo prive outras pessoas de conhecer a Jesus, irmãos. Nós não podemos ser a causa do empecilho, do porquê alguém não conheça Jesus. A pergunta de Paulo continua ecoando nos dias de hoje: como ouvirão se não há quem pregue? Algum tempo atrás eu coloquei na mão de cada membro da igreja Vida Abundante, no mínimo 10, mas eu fiz uns pacotinhos de 10, de 20, de 40, de 50, 10 folhetos, de pacotes aqui num folheto, sobre salvação, evangelização, sobre Jesus Cristo, as boas novas de salvação. E a orientação foi: ore por cada um desse folheto. A toda pessoa que você encontrar, ore por aquela pessoa, e entregue esse folheto na mão desta pessoa. Não quero envergonhar ninguém aqui e pedir para quem levante a mão, mas eu não sei. Responda para si mesmo. Você entregou para algum vizinho seu? Você entregou na casa de alguém, as pessoas com quem você convive? Talvez você nem saiba onde estão esse pacote de folheto, não é verdade? Você sabia que alguém pode estar sofrendo agora debaixo da opressão de Satanás, porque você não levou essa boa nova para ele? Me recordo, no Brasil tem um missionário muito conceituado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, chamado Ronaldo Lidório. E ele, parece que ele tem uma vocação para ir nos lugares mais difíceis da terra, povos não alcançados, povos nunca visitados por outros povos, a não ser aquele povo, que não conhecia outro tipo de gente, a não ser aquele tipo de gente com os quais ele convivia. E numa das suas palestras ele disse que uma vez uma senhora, uma pessoa já rastejando, perguntou para o missionário: por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Como ouvirão se não há quem pregue? Esta mesma pergunta é feita para mim e para você hoje. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: em Ruben havia discussão, em Gileade havia indiferença, em Dan havia conformismo e em Azer havia comodismo. Agora, cada uma destas tribos tinha um motivo que julgavam relevantes para não atenderem à convocação de Débora e de Baraque, para saírem à luta e pelejarem em favor dos seus irmãos. Mas será, irmãos, que diante de Deus estas tribos foram justificadas pelo motivo que apresentaram? Eu estou absolutamente certo de que não. Quanto aos seus, eu não posso dizer isso, mas em relação a estes, eu digo que eu estou absolutamente convencido que não. Eles não foram justificados diante de Deus por não ter feito o trabalho. Talvez o seu motivo é mais contundente do que o deles, para não fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer, para não se envolver na obra como Deus tem chamado você para se envolver, para dedicar os seus dons e a sua vida como Deus tem chamado você para fazer. Talvez seus motivos são mais fortes, por isso eu não posso dizer isso, mas Deus sabe. E um dia você vai comparecer diante dele. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Estou exatamente caminhando para o desfecho dessa mensagem.
Deus não deixou de dar a vitória ao seu povo, porque aquelas 4 tribos não saíram a pelejar com seus irmãos, mas eles perderam o privilégio de participar. Deus não deixou de dar vitória ao seu povo, porque aquelas tribos não se envolveram, mas eles perderam o privilégio de participar dessa conquista. Oh, irmãos, coisa gloriosa não para nós, mas para a glória do Senhor, é quando alguém chega e diz: você foi alguém que Deus usou para me tirar das garras de Satanás. A Bíblia diz que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós depositaremos as nossas coroas diante do Senhor. E há um autor que diz que, na sua maneira de pensar, que esta coroa representa aqueles que foram alcançados por nosso intermédio. Nós diremos: Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor me confiou. Em Ruben havia discussão, em Gileade havia indiferença, em Dan havia comodismo, em Dan havia conformismo, em Azer havia comodismo. E em você, o que há para não se envolver na obra do Senhor, para não dedicar sua vida ao Senhor? Pare um pouco para pensar, irmãos. Por que você acha que você foi alcançado por Deus? A segunda pergunta é: por que você acha que Deus está te deixando viver? É porque Ele tem um propósito. E eu te asseguro que o propósito não é que você ganhe dinheiro. Esse não é o propósito primeiro de Deus. Igreja, vida abundante, demais irmãos e amigos que aqui estão, não enfrentemos o desafio que Deus colocou para a igreja como essas tribos inventaram. Façamos diferente. Curve a sua fronte. Senhor, eu ansiei tanto por este momento. Eu desejei tanto este momento. Desejei tanto que o Senhor pudesse trazer, ó Pai, um despertamento espiritual para as nossas vidas, ó Deus. Uma radiografia bem superficial nos mostra que muitos de nós temos sido como essas tribos que não se envolveram, Senhor, que poderiam tanto contribuir, que poderiam tanto ajudar. A carga ficou pesada para os demais por causa da negligência, da omissão, do comodismo, da indiferença das demais tribos. Talvez a luta tenha demorado um pouco mais. Ó Senhor, como eu desejo que o Senhor traga um avivamento para as nossas vidas, para a igreja Vida Abundante, ó Deus, fazendo com que cada um se sinta parte, ó Deus, dessa convocação feita pelo Senhor, que possa se apresentar e dizer: Senhor, conta comigo, eu não quero mais ser omisso, eu não quero mais ser indiferente, eu não quero mais ser comodista, eu não quero mais ser... Eu quero ser alguém com quem o Senhor possa contar. Eu quero dedicar minha vida, meus dons a serviço do Senhor. Eu não quero me esconder através de desculpas que não me justificam diante de Ti, meu Deus.
Ó Senhor, faz uma obra na minha vida nesta noite. E a partir de hoje, ó Deus, o que depender para esta igreja ser uma igreja mais dinâmica, mais atuante, que o Senhor use a minha vida para cooperar nesse projeto do Senhor para a Igreja Vida Abundante aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Ouça essa mensagem, irmãos, que vai ser cantada através dessa música, e se apresente diante do Senhor neste momento. Aí no seu coração diga: Deus, conta comigo. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar, e se me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Por Ti darei a minha vida, pra Ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a Ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do Teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Por Ti darei a minha vida. Eu, nesse instante, eu gostaria de pedir aos irmãos, especialmente os irmãos da Igreja Vida Abundante, que pegassem esse cartão que você recebeu, ou aqueles que se sentem parte da igreja. Eu vou ler primeiro, e se você achar que o que está sendo colocado aqui é algo que Deus está te chamando para fazer e que compete a você fazer, eu gostaria que você depois se unisse a mim. Mas antes eu vou ler sozinho. Igreja Vida Abundante, meu compromisso com Deus e com a Igreja Vida Abundante: primeiro, orar pelo crescimento da igreja. 2, dedicar mais à leitura da palavra de Deus. 3, evangelizar, falando e testemunhando de Cristo aos que ainda não o conhecem. 4, ser fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. 5, servir ao Senhor com meus dons. 6, participar ativamente dos trabalhos da igreja. 7, trabalhar pela unidade da igreja. 8, convidar e acolher bem os visitantes. 9, divulgar os trabalhos da igreja. 10,
zelar pela conservação do patrimônio da igreja. Agora, eu gostaria de convidar a todos que se sentem parte da Igreja Vida Abundante, que fiquem de pé, e juntamente comigo, vamos fazer essa declaração. Agora faça se apresentando, dizendo: Deus, eu quero isso para mim, não é? Vamos juntos. Meu compromisso, juntos, vamos lá. Meu compromisso com Deus e com a Igreja Vida Abundante. Vamos lá. Orar pelo crescimento da igreja. Comigo, irmãos, vamos lá. 1. Orar pelo crescimento da igreja. 2. Dedicar mais à leitura da palavra de Deus. 3. Evangelizar, falando e testemunhando de Cristo aos que ainda não o conhecem. 4. Ser fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. 5. Servir ao Senhor com meus dons. 6. Participar ativamente dos trabalhos da igreja. 7. Trabalhar pela unidade da igreja. 8. Convidar e acolher bem os visitantes. 9. Divulgar os trabalhos da igreja. 10. Zelar pela conservação do patrimônio da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar. Eu quero chamar aqui à frente uma família que está se unindo a este pequeno exército, não é? Para o cumprimento dessa tarefa que Deus aqui nos chamou. Quero chamar aqui à frente o Neto, a Carmelita e a Esther, que vem aqui à frente. Eles estão solicitaram o seu arrolamento no hall de igrejas da Igreja Vida Abundante, e nós os recebemos hoje com alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então agora a igreja fique de pé. Vamos recebê-los aqui. Pastor Davi, vem aqui comigo, por favor. Vamos orar por essa família e pedir que Deus os abençoe aqui juntamente conosco. Enquanto o pastor Davi ora, eu vou estar impondo a mão sobre eles e os abençoando nesse novo momento para eles e para a nossa igreja, para recebê-los nesse instante. Irmãos, em Atos diz que o Senhor trazia e fazia acrescentar o número daqueles que deveriam ser salvos, que eram salvos. Já são crentes e estão se agregando à igreja, certamente para serem bênção e para também serem abençoados. Pai, nós queremos agora, no nome santo de Jesus, te dar graça. Graça, Senhor, pela vida desta família, pela disposição deles de quererem se agregar a este ministério para serem bênçãos, para engrossar, Senhor, as fileiras desta igreja e para trabalharem para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Nós levantamos agora as nossas mãos ao alto para agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor esteja derramando sobre a vida desta família, em nome de Jesus, a Tua bênção, a Tua graça, e que a unidade do Teu Espírito possa nos unir cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Eu vou dar as boas-vindas a ele em nome da igreja. Os irmãos depois vão fazer isso no salão social, vão abraçá-lo. Pastor da filha, bem-vindo à família do Pastor Patente, só que eles estão sendo recebidos hoje, já vão faltar domingo. Ele está indo para o Brasil para voltar com a ajuda do Senhor com o Green Card. Vamos orar por eles? Senhor, queremos já te agradecer pela aprovação desse documento tão importante para o teu filho. Que o Senhor o abençoe a saída e a entrada. Que o Senhor esteja abençoando aquela entrevista e que em nome de Jesus, Senhor, eles possam voltar com a vitória para a glória, a honra e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Os irmãos permaneçam de pé e nós vamos agora, quero dizer para os irmãos que a Simone vai nos acompanhar até o salão social. Ela vai estar expondo, vai estar uma mesa com a exposição dos seus CDs, aqueles que quiserem com autógrafo, não sei se é mais caro, não, mas... Sim, tem também,
Tem? Aqueles que quiserem, não tem dinheiro ou cheque, quiser usar a máquina de cartão de crédito, ela tem lá, pode passar lá também, tá bom? Então pode ser usado esse recurso aí. Você não tem como você ficar sem esse CD hoje, não é de jeito nenhum. Quanto é o CD? $10 cada CD, e você pode comprar o seu e um para dedicar a alguém. Você viu que as músicas são de qualidade, não é verdade? Então vamos orar. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa. Vamos continuar o culto lá no salão social, por favor.